Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Momento de Consciência com Roberta De Angelis, facilitadora certificada de Access e maestro. Nesse programa, nós falaremos a respeito de ferramentas simples, ferramentas pragmáticas de expansão de consciência, para que todos possam ter acesso a uma vida com mais leveza, mais alegria e mais possibilidades para mudar a realidade daquilo que vocês escolherem mudar. Hoje é nosso programa de estreia, então falaremos a respeito de escolhas, né? Que é um tema já muito conhecido, muito falado, mas que eu penso ser um belo tema para um primeiro programa. Então, quando falamos de escolha, o que vem pela primeira vez à mente de vocês? Quando vocês ouvem a palavra escolha, isso soa para vocês como leve ou soa para vocês como algo pesado? É algo que atrai vocês quando vocês ouvem a palavra? Você tem escolha. Escolha, você pode escolher ou não. Pois bem, existem dois pontos de vista com relação a isso. Existem aquelas pessoas que expandem quando percebem que podem escolher infinitamente, e tem aquelas pessoas, a grande maioria, penso eu, que se contrai, né? Vamos falar a respeito desse segundo tipo de pessoa, que pode ser o caso de alguns que estão aqui assistindo essa gravação, né? Só pontuando, primeiros programas, eles serão gravados, né? O YouTube ainda não me permite fazer transmissões ao vivo, né? Como pode melhorar tudo isso? Então, enquanto isso, eu estou fazendo pela plataforma Zoom, e aí, assim que eu termino, eu subo a gravação para o canal do YouTube. Então, se você curtir, se você perceber que essa energia, que a minha contribuição pode fazer diferença na tua vida, curta, se inscreva no canal e convide pessoas a se inscreverem também, porque assim, tendo o número mínimo X, que eu não sei quanto é, de inscritos, o YouTube me permite fazer transmissões ao vivo sem que eu tenha que utilizar de outras plataformas, ok? Então, com relação à escolha, para aquelas pessoas que não se sentem expansivas com isso, para aquelas pessoas que se contraem. Vamos lá. Quando você fala sobre escolha, para grande parte das pessoas que percebe isso como algo que contrai ao invés de expandir, tem muitos pontos de vista que podem estar ligados a isso, como, por exemplo, a necessidade que essas pessoas tenham de controle, né? De conclusões e definições. Então, quando você fala sobre escolher, cada escolha é um novo começo, certo? Cada escolha é vista sempre como um recomeço, como algo novo. Quantas pessoas, quantos de vocês se sentem confortáveis com aquilo que é novo? Grande parte das pessoas não se sentem confortáveis com aquilo que é o novo. O novo aflige, o novo muitas vezes causa contração, causa medo. Medo daquilo que não se conhece, né? Medo por não saber no que vai resultar aquilo que virá em decorrência dessa nova escolha. Então, muitas pessoas acabam por escolher permanecer onde estão, com a vida como
está naquele momento, sem se permitirem escolher diferente, para assim não terem que lidar com resultados que não sabem quais possam ser. Certo? Verdade? Quantas vezes você se viu na possibilidade de escolher por algo grandioso, por algo diferente na tua vida, e você se paralisou? Se paralisou por não ter a certeza do que aquilo resultaria na tua vida. Então, vamos falar durante esses vários programas a respeito desses tópicos todos, né? Sobre o medo, sobre as conclusões e definições. Mas tudo isso, na verdade, é o que é usado nessa realidade, que chamamos de realidade de inteligência artificial, para parar você, para impedir você de ser quem você é. O ser grandioso de contribuição única que só você pode ser, né? Então, quando você se percebe paralisado por essas novas escolhas que você tem e que não escolhe ter, tudo isso, nesse primeiro momento, nesse programa, vamos falar mais a respeito sobre o controle. Né? O controle que as pessoas preferem ou pensam ter sobre aquilo que vai ser da própria vida, sobre aquilo que vai resultar cada escolha. E quando você não consegue ter essa previsibilidade, muitas vezes você se bloqueia, você paralisa. Verdade que você tem o controle de tudo e qualquer coisa na sua vida? Não. Não temos controle de exatamente nada. Então, para aqueles que conhecem um pouco das ferramentas de Access Consciousness, que são ferramentas pragmáticas de expansão de consciência, ferramentas simples, nós vamos falar um pouco num jargão Access, vamos dizer assim, né? E usar de ferramentas energéticas específicas para trabalhar essas limitações que estejam bloqueando vocês. Né? Uma dessas ferramentas é o que nós chamamos de processos verbais. Então, um processo verbal, ele é desenvolvido a partir de uma frase, né? Que é feita a partir do que se capta energeticamente da limitação que é trazida à tona. E com essa afirmação, a seguir, nós sempre utilizamos da escolha, que todos têm, perguntando: tudo que isso é, você escolhe destruir e descriar? Tudo que isso é, você vai destruir e descriar? E isso porque você tem escolha aí do outro lado. Você pode dizer não. E tudo bem, porque não existem julgamentos, né? E julgamentos falaremos nesses próximos programas. Então, se você tem escolha, você pode dizer não. Agora, se você tiver a escolha e perceber a congruência desse processo verbal com aquilo que você está passando, com aquilo que está te bloqueando, te paralisando, aí você pode dizer sim. E aí, se você for alguém que já passou pelo curso de barras de Access, você tem uma ferramenta específica para utilizar após o seu sim, que vai dissipar, eliminar energeticamente da existência toda essa carga de limitação. Tá? Se você não fez ainda um curso de barras, simplesmente diga sim e tudo isto está destruído e descriado. Né? Responda com uma resposta longa, como víamos no tempo da escola. Né? Sim, está tudo destruído e descriado. E está ok. Tá certo? Então, que energia, espaço, consciência, escolha vocês e seus corpos podem ser para ser a energia, espaço, consciência, escolha da total facilidade por toda a eternidade
com as escolhas infinitas que vocês podem ter sem qualquer controle. Tudo que não permita isso, vezes Deus e leões, vamos destruir e descriar? Então, quando nós falamos de previsibilidade, muitas pessoas, elas procuram sempre essa ordem, esse previsível, né? Para se manterem confortáveis com aquilo que vão escolher. Buscando principalmente validação e reconhecimento por parte de outras pessoas daquilo que escolhem ou não para a própria vida. Podem reparar, quando você escolhe algo novo para a tua vida, você geralmente chega para alguém muito próximo a quem você confia e pergunta: olha, eu estou pensando de fazer isto ou aquilo, eu escolhi fazer isto da minha vida, o que você acha? Quando fazemos essa pergunta a outras pessoas, estamos simplesmente buscando reconhecimento e validação de outras pessoas para aquilo que desejamos escolher de novo para a nossa realidade. Verdade que outras pessoas sabem aquilo que é o certo, o errado, o bom ou o mal para a nossa realidade? Não. Não, porque os pontos de vista que cada pessoa usa para validar os seus julgamentos de certo, errado, bom e mal, dizem somente respeito a cada pessoa. Então, quando você pergunta para alguém, essa pessoa vai lá no seu próprio banco de dados, com todas as suas experiências ao longo da vida, com tudo aquilo que ela passou ou deixou de passar, com tudo aquilo que ela escutou desde criança, de seus pais, familiares, de todas as pessoas, de professores, de todas as pessoas com quem essa pessoa conviveu. Justificativa, razões e justificativas para dizer para você o que ela pensa a respeito. Se você, no ponto de vista dessa pessoa, você deve ou não seguir em frente com esta tua nova escolha. Isso diz respeito tão somente a cada pessoa que julga. Então, quando você faz essa pergunta para alguém, buscando reconhecimento e validação, essa pessoa vai usar dos seus pontos de vista fixos, de suas crenças, dos implantes que essa pessoa comprou ao longo de uma vida inteira, para dizer o que, do ponto de vista dela, para ela, é real, verdadeiro, certo, errado, bom ou mal. O que pode ser completamente diferente para você, porque você teve outras experiências, você teve uma outra vida, você recebeu outros tipos de implantes, né? Outros pontos de vista, né? Que são aqueles que a gente compra ao longo de uma vida toda, que são os chamados implantes, né? Tudo aquilo que você ouviu de toda e qualquer pessoa sobre o que era certo, errado, bom ou mal, fazer ou deixar de fazer na sua realidade. Isso é o que vai formar os teus julgamentos. Por isso que quando falamos de julgamentos, falamos que todos eles são mentira. E o que significa os julgamentos serem mentira? São mentira a partir do momento que eles são apenas reais para aquela pessoa que construiu esses julgamentos na própria mente. Certo? Quando você percebe que a pessoa julga para validar todos aqueles pontos de vista que ela recebeu durante uma vida inteira e que podem ser exatamente infinitamente diferentes dos seus, isso que essa pessoa diga a você vai dizer respeito muito mais a ela mesma do que a você, do que a tua realidade. Aquilo que se passa na sua realidade é real? É, mas é real para você, para o seu ser. Não é real para qualquer outro ser. Você vai fazer da tua realidade aquilo que você validar
e desejar escolher pelos teus pontos de vista. E é isso que vai criar a tua realidade. Os teus pontos de vista criam a tua realidade. As tuas escolhas criam a tua realidade. Então, quando você ouve alguém te julgar, por exemplo, esteja certo de que essa pessoa nesse momento está falando muito mais dela, tão somente dela, do que de você. Então, verdade, é valioso, vital e real você buscar validações e reconhecimentos de toda e qualquer escolha que você tenha na tua vida por parte de outras pessoas? A partir de tudo isso, é leve você buscar esses reconhecimentos e validações por parte de pessoas que tiveram outras vivências, outros pontos de vista, que receberam outros implantes ao longo da vida toda? E que muitos não dizem respeito aos mesmos que você tenha recebido? O que te impede de escolher algo que você sabe que pode fazer toda a diferença e contribuição para você, para outras pessoas e para todo o planeta? Quando você percebe que algo te paralisa e que muito disso vem a partir da tua necessidade de controle ou pelo medo de não saber o que virá a seguir, vá para as perguntas. Se você utiliza de perguntas, ao invés de ir para as tuas definições e conclusões, para aquilo que você tem de previsível no teu banco de dados da tua mente, você permite que infinitas possibilidades de escolha venham para você, cheguem até você com facilidade e alegria. Então, quando você estiver nesse ponto de vista de conclusão, de definição, né, de paralisia, de trauma e drama, vá para a pergunta: o que eu posso criar, gerar e instituir hoje a partir de novas escolhas que eu jamais reconheci antes? E não responda. Quando você vai para perguntas como essas, e existem N perguntas que você pode fazer a seu gosto, não existe um dicionário de perguntas, né? Você é quem vai fazer as tuas perguntas para não ir para a conclusão. É esse o grande foco. Você utilizar das perguntas para você não entrar na conclusão e na definição do que vai vir para a tua realidade. E sim, fazer estas perguntas para que isso te traga a clareza a partir do saber que você tem, que é maior do que você imagina. E a partir disso, você, com todas essas infinitas possibilidades de escolha que vão se apresentar na tua realidade, você poder escolher. Temos livre escolha, verdade? Esse é um grande presente que foi dado a todos nós nessa realidade chamada em Access de realidade de inteligência artificial. E você também tem livre escolha. Então, todos os lugares nos quais você escolheu não ter escolha, que também é uma escolha, para se parar, se paralisar, se diminuir, se manter na mediocridade, no menor de você, no menor possível, tão somente por não ter o controle e a previsibilidade do que pode vir para você. Tudo que isso é, você vai destruir e descriar agora, por favor? Quanto da previsibilidade de você já te paralisou para escolhas grandiosas que você viu à tua frente, mas que a tua mente racional pensante, essa mente que, como dizem, né, quando você pensa, você fede, né? Essa mente que
só nos sabota, que só nos bloqueia, que só nos paralisa? Quanto dessa mente racional pensante já contribuiu com você quando você teve uma grande escolha? Quanto da tua mente racional você teve a contribuição de receber pensamentos do tipo: sim, você está certo, vá lá, essa ideia, essa escolha é genial. Quantas vezes? Não, a nossa mente racional, ela não vai contribuir com você. Ela vai sempre buscar conclusões, definições. Ela vai sempre te sabotar para dizer aquilo que você não pode, para dizer aquilo que pode não dar certo, contribuindo para você não escolher. Então, essas ferramentas pragmáticas de expansão de consciência de Access, elas trazem uma outra forma de funcionar. Uma outra forma de funcionar a nossa mente fora dessa mente racional pensante. Para que a partir desse outro caminho, você possa ter a clareza, a partir do ser infinito que verdadeiramente você é, e poder expandir e reconhecer as possibilidades infinitas de escolha que estão disponíveis para você aos montes, todos os dias. E que muitas vezes você se bloqueou, se paralisou pela tua mente racional pensante para não escolher. Quantas vezes a previsibilidade, o controle, a definição e a conclusão contribuíram para algo grandioso na tua vida? Quantas vezes você funcionando pelo caos, não o caos pejorativo, o caos como bagunça, mas o caos como energia criativa, como aquilo que cria todas as coisas. Quantas vezes você se permitiu deixar funcionar a tua vida pelo caos, por esse caos criativo? E foi grandioso para a tua vida, para as tuas escolhas. Quantas vezes funcionou, por outro lado, quando você escolheu pela ordem? Quando você escolheu por aquilo que você tinha delimitado como deveria ser, como não deveria ser, como seria o certo você agir? Isso funcionou para você? De alguma maneira? Te levou a algum lugar? A realidade que hoje se apresenta para a tua vida é a realidade que você sabe ser possível para você? Sim ou não? Se você percebe que existe algo muito além do que todas as outras pessoas dizem para você ser possível, se você percebe que existe algo mais, algo grandioso, e que você tem a disposição de escolher por mais, faça perguntas. Destrua e descrie todo medo. E vamos falar mais em outros programas a respeito do medo e de muitos outros implantes distratores, como chamamos em Access. Todos eles apenas te limitam, todos eles só te paralisam, te colocam um véu para que você não possa ver a realidade como realmente é. Então, você tem escolha. Foi te dado esse presente, o presente da livre escolha, e que muitos não usufruem. Não usufruem por esse medo desconhecido, como se pudessem de alguma forma prever o que vai acontecer ou não. Isso não é real. Então, se você tem a escolha nas tuas mãos e você pode escolher por algo mais grandioso na tua vida, faça perguntas. Se eu escolher isto na minha vida agora, como será a minha vida em 1 ano, 2 anos, 5 anos?
E não busque resposta. Não busque conclusão desta pergunta que você fez. Apenas pergunte e jogue. E quando você faz isso, você permite que o teu saber, que é maior do que você imagina, traga a resposta para você do que você deve fazer. Se você deve seguir adiante com esta escolha, se isto é leve para você, por esse instante, por estes 10 segundos, como dizemos, né? Ou não. Certo? Então, quantas vezes vocês evitaram escolher na vida de vocês para manter esse ponto de vista fixo da previsibilidade, da ordem, da conclusão, do conhecido, daquilo que é confortável, daquilo que é a segurança no ponto de vista de vocês? Tudo que isso é, vezes Deus e leões, vamos destruir e descriar? Nada disso funciona. Ordem não funciona. Previsibilidade não existe. Conclusões e definições só fazem você ficar na paralisia e não escolher por mais na tua realidade. Então, se você percebe que isto é para você e que você sabe lá no fundo que existe algo a mais do que todo mundo diz ser possível, comece a fazer escolhas. Comece a escolher por aquilo que você percebe que funciona para a tua realidade, lembrando que a realidade de outras pessoas não dizem respeito a você. Por isso que dentro de uma mesma família, por exemplo, você encontra realidades tão diferentes. Você encontra realidades de pessoas expansivas, de pessoas que têm abundância, de pessoas extremamente prósperas, e você encontra na mesma família pessoas que se encontram encarceradas, paralisadas, numa realidade pequena, numa realidade medíocre, numa realidade de escassez. São pessoas de uma mesma família. O que dizer sobre essa grande diferença entre as realidades? Porque como já dissemos aqui para vocês, suas escolhas criam sua realidade. Seus pontos de vista criam sua realidade. Então, se você mudar a partir daí os seus pontos de vista fixos, destruir e descriar, na verdade, todos os pontos de vista fixos que você tenha criado como reais e valiosos e significantes na tua realidade, a partir daí você se permite mudar. Quando você funciona a partir do previsível, do controle, da ordem, das conclusões, você precisa demandar e colocar tanta energia para isso se tornar real, tangível, concreto na tua realidade, que é extremamente difícil depois você mudar isto, certo? Você engaja com tanta energia com as moléculas para fazer isto se tornar concreto e real, que isto vai se formar como algo concreto e real. Assim como os problemas, que é um exemplo muito comum na vida das pessoas. Pegue um problema qualquer que você já teve na tua realidade, que você julgou ser sem solução. Verdade? Quando você conversa com alguém, quando você já conversou com alguém a respeito desse problema, você ouviu certamente dessa pessoa várias possibilidades de resolução. Por quê? Porque essa pessoa, olhando de fora como um observador, ela de fora consegue enxergar as infinitas possibilidades que existem a partir daquela questão que você exemplificou. Você que está de dentro, por ter dado tanta energia, tornado aquilo tão concreto, tão vital, valioso e real e significante, você, por estes pontos de vista e pela tua escolha, você tornou aquilo real e verdadeiro para você. Então, como mudar isto?
Transforme, mude esses pontos de vistas fixos, como os problemas na tua realidade, por algo que te permita mudar a cada 10 segundos. Não dê tanta significância mais por aquilo que você vê como algo sem solução. Não entre nas conclusões de que algo não tem solução. Quando você fala algo assim, é o que você cria. O nosso desejo é visto quanticamente como uma ordem. Então, quando você diz isso, é isto que você vai criar. Então, quando aparecer qualquer situação na tua vida que você não sabe como lidar, vá para a pergunta, ao invés de ir para a conclusão. Como posso mudar isso? E não responda. Não é para você ir para a tua mente racional pensante. Lembra, ela não te ajuda. Apenas faça a pergunta e solte. E isto é um exercício, certo? É um músculo. É um músculo que devemos exercitar todos os dias. Que se você não exercitar, ele vai atrofiar de novo. E você vai voltar a funcionar da maneira como sempre funcionou. Então, exercício para vocês desse primeiro programa no qual estamos falando sobre escolhas. Procurem fazer escolhas a cada 10 segundos, sem levarem isto para a mente racional pensante de vocês, para a conclusão, para a definição, para a ordem. Apenas façam perguntas. Se eu escolher isto para minha vida agora, ou por estes 10 segundos, como será a minha vida em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Whatever. E não respondam. Permitam que o saber de vocês possam trazer esse empoderamento para que vocês percebam que vocês já sabem, como seres infinitos que vocês são. E vocês vão receber infinitas possibilidades de escolha a partir da leveza daquilo para você, naquele momento. E aí, escolham. Escolham. E se daqui 10 segundos esta escolha não for mais leve para você, não for algo que expande mais para a tua realidade, você tem obrigação de continuar com esta escolha? Não? Claro que não. Eu nasci assim, eu vou morrer assim? Claro que não. Você tem escolha, lembre disso. E suas escolhas criam a tua realidade. Então, se em 10 segundos a escolha que você fez não mais lhe serve, escolha por outra que seja mais leve. Nós não somos a mesma pessoa de um momento a outro. Nós não somos a mesma pessoa de um dia para outro. Por isso, por exemplo, este vídeo. Se você assistir esse vídeo hoje, você vai criar um ponto de vista com relação a ele. Você vai perceber algo específico com relação a ele, que pode te trazer contribuição. Se você assistir esse vídeo amanhã, depois de amanhã, daqui 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, 10 anos, você vai perceber esse mesmo vídeo, com estas mesmas palavras, com outro ponto de vista. E o que mudou? O vídeo? Não. O vídeo será o mesmo. Você é quem mudou. E nós mudamos a cada momento. Nós não somos o mesmo ser de um dia a outro, nem de um momento a outro. Os seus pontos de vista vão criar a tua realidade. Por isso, quando você assiste um mesmo vídeo várias vezes, você cria percepções novas. Você realiza coisas que antes você não havia visto. Assim como nos livros, por exemplo, quando você lê um livro mais de uma vez, em épocas diferentes da tua vida, você também percebe coisas de uma leitura para outra que você não havia visto antes. E isto vem exatamente da mudança do teu ser. Porque o teu ser é um ser infinito, grandioso, gigantesco,
que está temporariamente com um corpo acoplado a ele e não o inverso, certo? Sim? Verdade? Vamos lá explicar esta parte. Somos todos seres infinitos, certo? Algo que é grandioso, infinito, pode estar dentro de alguma coisa? Sim ou não? Não. Certo? Ok. Então, se algo infinito não pode estar dentro de coisa alguma, significa que todos nós, como seres infinitos que nós somos, tudo e qualquer coisa está dentro de nós, como seres infinitos que somos. Ok? Tudo, tudo. O teu corpo físico, este corpo físico, esta carcaça, está acoplada temporariamente a este ser infinito que você é. A realidade que se passa com você está também dentro deste ser infinito. E tudo e qualquer coisa. Por isso que as tuas escolhas criam a tua realidade. Porque tudo está dentro de você. E quando você escolhe mudar o teu ponto de vista, quando você escolhe por algo diferente, toda a tua realidade também muda. Sempre. Então, se a tua realidade está se apresentando para você como algo que não te agrada, como algo que não é leve para você, mude os seus pontos de vista. E essa mudança criará uma nova realidade para você. Por outro lado, também, assim como as escolhas criam a nossa realidade, se algo que você escolheu não te faz leve, feliz, expansivo nesse momento, por estes 10 segundos, escolha diferente. E as tuas escolhas criarão a realidade que você escolheu pelos próximos 10 segundos. E assim por diante. Seus pontos de vista, suas escolhas, criam tua realidade. Porque tudo, exatamente tudo, está dentro do teu ser, que é um ser infinito. Falaremos muito mais a respeito desses pontos em outras gravações, né? A próxima gravação está prevista para amanhã, né? Eu penso fazer isto diariamente e vou postando e subindo as gravações para o YouTube para vocês poderem assistir, ok? Lembrando que quando tivermos esse número X que o YouTube deseja que eu tenha de inscritos, a partir daí eu consigo fazer ao vivo para vocês, isto aqui e não mais gravado, ok? Embora esteja sendo uma gravação ao vivo, né? Não tem cortes. Está sendo feito pela primeira vez, porque é assim que eu faço os vídeos, é assim que eu faço os tracks do SoundCloud, de primeira. Saiu o que saiu, com toda a vulnerabilidade, com erros, com gagueira às vezes, né? Com toda a vulnerabilidade própria de um ser humano como qualquer outro, né? A diferença aqui é que eu escolhi, por estes 10 segundos, me tornar maior contribuição para todos que escolherem a contribuição única que eu sou, a partir desse conhecimento que eu já adquiri nesses anos de ferramentas de expansão de consciência de Access Consciousness. Então, escolham. E se vocês não têm clareza do que escolher e do que as tuas escolhas podem trazer para a tua realidade, façam perguntas. Se eu escolher isto agora, como será a minha vida em 1 ano, 2 anos, 5 anos? E se você perceber pelo teu corpo que isto te expande, que é leve, escolha. Se você perceber que te contrai, e todos aqui têm essa percepção, né? Do que é algo que expande e do que é algo que contrai.
né? Todos já receberam algum tipo de convite na vida, por exemplo, que não foi legal receber, que você falou, não escolho ir, não quero ir, como dizemos, né, nessa realidade. Percebemos? Nós temos esse saber. Acontece que muitas vezes você exclui esse saber, essa intuição que vem do teu ser infinito, para levar a tua mente para o teu racional. E aí, quando você racionaliza, você estraga tudo. Porque aí você vai para as tuas conclusões, para as tuas definições, para os teus traumas e dramas, para todos os pontos de vista que você tem, do que você não pode fazer, do que você não pode ser, que isto não é para você, que isto diz respeito tão somente à realidade de outras pessoas e que não diz respeito à tua realidade. É tudo isso que a tua mente racional faz por você. Muito, não? E nada ao mesmo tempo. Então, se você escolhe por mais na tua realidade, e você pode mais, todos nós podemos. Não existe diferença. O que difere a realidade de uma pessoa para outra, sabe o que é? Qual é o tema deste programa de hoje? A escolha. É a escolha, simplesmente a escolha, que vai trazer a diferença entre a tua vida, que pode ser uma vida que você, por esses 10 segundos, não escolheu ter mais, e a vida de alguém que está numa vida de abundância, de prosperidade, de criar sem parar. Apenas a escolha. Então, se você deseja algo diferente, algo mais grandioso para a tua realidade, escolha. E lembre-se que você tem escolha. E que esse foi o presente que foi dado a todos nós e que poucos de nós utilizamos. Exatamente pela grande parte de nós estarmos ainda naquele ponto de vista de desejar ter o controle, a conclusão, a previsibilidade de tudo e qualquer coisa. Quando você, ao invés disso, você solta e você permite que quanticamente as coisas venham até você, infinitas possibilidades de escolha vão aparecer para que daí você possa pegar, escolher aquilo que naqueles 10 segundos for o que mais expande para a tua realidade. E o melhor disso, como já dissemos aqui, é que se você não tiver mais feliz, contente, expansivo nos próximos 10 segundos, você pode escolher por algo diferente. Essa é a grandeza. Você tem a escolha por aquilo que vai trazer a realidade que você escolher e que você sabe ser possível para a tua realidade. Você sabe. É que você permite que o medo te paralise. Você permite que os pontos de vista de outras pessoas, que os julgamentos de outras pessoas paralisem você. Quantas vezes você escolheu validar os julgamentos de outras pessoas como reais para você, rejeitando esses julgamentos ao invés de simplesmente recebê-los? E escolheu, por isto, não criar a realidade que você sabia ser possível. Que você sabia que poderia escolher algo mais grandioso para você, verdade? Sabia. Quantos ganhos você teve em se encurtar para evitar os julgamentos que as pessoas fizeram de você com relação às tuas escolhas? Não responda. Não é para você responder. Apenas para você receber essa pergunta e permitir que ela traga o reconhecimento, a clareza, a consciência para você das escolhas que você tem tomado na vida. É um músculo. A nossa mente,
automaticamente ela vai buscar uma resposta. Porque ela está condicionada a isso, ela está viciada a isto. E podemos mudar isto? Claro. Exercitando esse músculo, exercitando essas novas habilidades que você tem, que dizem respeito também a você, mas você tem que exercitar. Assim como o músculo que você escolhe exercitar na academia. E que se você para de exercitar, ele também vai atrofiar, verdade? Com consciência é a mesma coisa. Para você ter mais clareza de tudo que se passa na tua realidade, você tem de exercitar. Para você passar a funcionar com outro ponto de vista nessa realidade. E não mais com esse ponto de vista fixo, com essas crenças limitantes e a partir do teu racional pensante. Verdade? Quanto dele já contribuiu com a tua vida, com a expansão da tua vida? Quanto o teu racional pensante que te sabota dia sim, outro também, já contribuiu com a expansão da tua realidade? Se a resposta é nunca, perceba que então, para você, você tem novas possibilidades. E as novas possibilidades vêm a partir da não conclusão, de você não ir mais para o espaço das definições, das conclusões, daquilo que você julga ter de previsibilidade de todas as coisas. E entrar num espaço de funcionar pelo caos dessa energia criativa que traz para nós todas essas possibilidades infinitas de escolha que quanticamente o universo traz para todos nós. Para todos nós. Para todos nós. De novo? Para todos nós. Não é só para mim, ou só para você, ou só para a pessoa do seu lado. Para todos nós. Se você percebe que, de alguma maneira, isto não é possível para a tua realidade, é porque, de alguma maneira, você ainda está trancado, encarcerado nos seus pontos de vista fixos, em crenças limitantes, em julgamentos, em auto-julgamentos, e evitando receber, quando devemos receber a tudo, julgamentos de toda e qualquer pessoa. Lembre de uma célebre frase. Quando Pedro fala de Paulo, sabe-se mais de Pedro do que de Paulo. De novo? Quando Pedro fala de Paulo, sabe-se mais de Pedro do que de Paulo. Isso significa que os julgamentos não têm validade alguma. Isto significa que quando alguém fala algo de você, esta pessoa está falando infinitamente muito mais dela mesma do que de você. Existe, então, necessidade de você validar qualquer tipo de julgamento? Recusando, rejeitando todos eles? Não. Você pode e deve receber a tudo como ser infinito que você verdadeiramente é. Receber a tudo, inclusive todos os julgamentos que vierem para você. Não trate mais os julgamentos que vierem a você como significantes, vitais e reais, pois não são. Não são. Quantas escolhas você tem evitado para manter o controle e a previsibilidade e a correção da sua vida, da sua realidade? Tem funcionado? Se sim, ok. Sem julgamentos. Se isto funciona para você, vá em frente. Temos que agir por aquilo que nos expande e funciona para nós. Se ao contrário, para você não mais funcionar desta forma, que já não é mais aquilo que te expande e cria para a tua realidade,
Realize, saiba que você tem escolhas diferentes para criar aquilo que você já sabe que é possível para a tua realidade. Certo? Então, todos os controles, definições, conclusões, pontos de vista fixos, julgamentos, crenças limitantes que vocês estejam validando para receber qualquer tipo de reconhecimento, validação por qualquer pessoa. Tudo que isso vamos destruir e descriar. Que energia, espaço, consciência e escolha vocês e seus corpos podem ser para serem a energia, espaço, consciência e escolha das possibilidades infinitas que o universo tem para trazer para você e que hoje você recusa receber. Tudo que não permita isso, vezes Deus e leões, vamos destruir e descriar? Quem é você? Quem é você? Quem é você será o tema do nosso programa de amanhã. Quem é você? Quem é você pelo teu ponto de vista? Quem é você pelas projeções e expectativas que você já comprou ao longo de toda a tua vida, de diversas pessoas, através do tempo? É realmente quem é você? Verdade. É mesmo você? Você sabe quem é você? Você é o que você realmente sabe ser? Ou você é um aglomerado de projeções e expectativas, de julgamentos e validações? Amanhã falaremos sobre isto. Quem é você? E o ser indefinido que você realmente é. Gratidão a todos vocês que vão assistir a essa gravação. Espero que gostem, espero que tenha sido contribuição. Eu vou postando aqui dentro de uma playlist específica chamada Momentos de Consciência, todas as gravações desses episódios todos. Foi o nosso primeiro. Amanhã teremos mais um. Qualquer comentário, pergunta, sugestão, reclamação, enfim, vocês têm escolha. Estejam livres para colocar nos comentários do vídeo, lá no YouTube, no canal. Meu canal Roberta De Angelis, Access CF e Maestro, Angelis Terapias. Vocês podem se inscrever para aqueles que não estão inscritos. Por favor, se inscrevam para que o YouTube possa me liberar para fazer transmissões ao vivo. Como pode melhorar isso? Enquanto isso, fazemos dessa forma. E eu vou subindo as gravações para vocês. Tá bom? Gratidão a você por ser quem você é, por ser a contribuição única que você é no mundo. Falaremos muito mais amanhã. Vejo vocês. Gratidão.